Capítulo 20, versículo 19, após a ressurreição de Jesus, está escrito que ele apareceu aos seus discípulos, como diz aí no versículo 19: chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas ou fechadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes serão retidos. Então, olhem para o pastor, por favor. A Bíblia mostra que os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos romanos, dos soldados romanos que tinham crucificado Jesus, e com certeza eles tinham medo que fizessem com eles o que fizeram com Jesus. E veja o que o medo faz. Não foi os romanos que trancaram eles, foram eles que se trancaram em casa por causa do medo. É isso que acontece com a pessoa que vive com medo, com dúvidas, vive sob sentimentos que lhe aprisionam. A pessoa ela se prende, ou ela se aprisiona a pensamentos de que ela nunca vai conseguir alguma coisa, de que ela nunca vai ser diferente. Ela deixa que os pensamentos, os sentimentos tranquem ela, como os discípulos se trancaram naquela casa. Então, o que aconteceu? Mesmo com as portas trancadas, Jesus, que havia ressuscitado, entrou naquela casa, disse a eles: paz seja convosco. E sabendo ele que não havia outra maneira deles superarem aquele medo, a não ser recebendo o Espírito Santo, o que Jesus fez? Soprou sobre eles e todos foram batizados com o Espírito Santo. Agora, batizados com o Espírito Santo, eles podiam sair daquela casa, porque já não estavam mais presos pelos seus medos. Pelo contrário, agora eles estavam preparados para vencer o medo, para vencer a dúvida, para enfrentar tudo que eles haviam de enfrentar ao sair daquela casa. Amém, gente? Então, diz aí no versículo 24: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Então, olhem para mim, por favor. Se ele não estava, se Tomé não estava com os discípulos naquela casa quando Jesus soprou o Espírito Santo e todos foram batizados, o que é que a gente entende? Que ele foi o único dos discípulos que não foi batizado. Então você veja que agora todos estavam preparados, menos ele. Todos estavam preparados para as lutas, todos estavam preparados para as coisas que iriam passar, menos ele. E por que que ele não estava preparado? Foi porque Jesus não quis batizá-lo? Mas porque ele estava o quê? Ausente. E esse é o grande problema de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que, a exemplo de Tomé, elas não estão preparadas para as lutas que ela precisa estar preparada. Ela não está preparada para vencer os seus sentimentos, para superar os seus, para resistir aos pensamentos negativos, por ser uma pessoa ausente. Assim como Tomé, tem muitas pessoas que são distantes. Você vê que há pessoas descomprometidas, pessoas que, embora acreditam em Deus e dizem ter muita fé em Deus, embora dizem: olha, eu não venho à igreja, mas eu mantenho minha fé, eu mantenho minhas orações, mas são pessoas distantes, são pessoas ausentes. São aquelas pessoas que, naquele dia que o Espírito Santo ia falar algo importante para ela, ela não estava presente.
Imagine você, se Tomé soubesse o que ele iria perder naquele dia, você acha que ele estaria ausente? Se ele tivesse ideia do que iria acontecer naquela casa, naquele dia, você acha que ele ficaria ausente? Assim tem muita gente que não faz ideia do que ela tem perdido por ser uma pessoa o quê? Ausente, por ser uma pessoa distante. Às vezes, naquela reunião que ela não esteve presente, naquele dia que ela esteve ausente, o Espírito Santo ia fazer algo com ela e não pôde fazer. Ia falar ou ensinar algo e não pôde ensinar, porque ela estava o quê? Ausente. Agora, existem dois tipos de ausente: aquele fisicamente, como foi o caso de Tomé, e existe aquele que ele, embora esteja presente fisicamente, mas está ausente, porque você sabe que tem gente que às vezes o corpo dela está ali, mas você sabe que a cabeça, por exemplo, eu estou aqui pregando, daqui de cima eu estou vendo pessoas que estão dormindo, quer dizer, mesmo dentro da igreja, ela está o quê? Ausente. Porque a pessoa pode dizer assim: pastor, mas eu estou com sono. Mas quantas vezes diante de uma novela, diante de um filme, mesmo com sono, a pessoa estava tão ali atenta, tão sedenta para saber o que ia acontecer com o desfecho daquela novela, daquele filme, que ela, quando viu na hora, já era de madrugada. Eu duvido que alguns de vocês aqui não passaram por uma experiência dessa. Quem nunca ficou até tarde diante de uma televisão? Quem nunca ficou até tarde, ou você jovem, no computador, de repente, vendo alguma coisa interessante, até tarde da madrugada? Mas às vezes, quando a pessoa está ausente, espiritualmente falando, a pessoa não consegue ficar 5 minutos da pregação com os olhos abertos, porque ela é uma pessoa ausente, distante, fria, assim como quem? Como Tomé. Se ele era discípulo, por que todos estavam lá, menos ele? Num momento tão importante, o mestre deles havia sido crucificado. Ali naquela hora, a Maria Madalena já tinha visto Jesus e já tinha avisado os discípulos que Jesus tinha ressuscitado. Certamente Tomé já sabia que Maria Madalena tinha visto Jesus ressuscitado. E por que, mesmo diante daquela notícia, ele não foi estar presente com os demais discípulos? Não havia interesse, não havia vontade, e por isso esteve ausente num momento tão importante. Amém? E essa ausência lhe custou muito caro. Veja aí no versículo 25 o que aconteceu. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, quando ele encontrou os discípulos, mais tarde, quando ele viu os discípulos, certamente os discípulos estavam cheios de medo? Não. Agora, batizados com o Espírito Santo, havia uma alegria muito grande. Tanto que quando eles encontraram, a primeira coisa que eles disseram: olha, vimos o Senhor. Tomé, nós vimos o Senhor. E ele, todo frio, indiferente: eu só vejo se eu tocar. E quantas pessoas que são assim, incrédulas, difícil de acreditar. Pessoas que dizem assim: eu só acredito vendo. Pessoas que a gente chega aqui e fala: olha, Deus quer fazer isso, Deus quer fazer, mas parece que a gente está falando com uma pedra. Então Tomé, se ele tivesse presente naquele dia, ele teria visto Jesus, teria tocado os seus lábios, mas porque ele era ausente, não viu, e porque não viu, não creu. E quantas pessoas que não vê Deus se manifestar por serem ausentes, e porque não vê Deus se manifestar como vê na vida de outros, são incrédulos. Uma coisa puxa a outra, percebe-se ou não? Então, naqueles 8 dias que se passaram, aquelas palavras que os discípulos disseram: vimos o Senhor,
aquela alegria que ele viu nos discípulos, mexeu com ele. Uma semana, 8 dias, que fez com que aquele homem ausente, aquele homem incrédulo, aquele homem distante, refletisse, pensasse, se valia a pena continuar sendo aquela pessoa que ele era. Por isso, no versículo 26 está escrito assim: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Agora Tomé estava o quê? Agora Tomé estava presente. Porque, olhem para mim, por favor, durante aqueles 8 dias, ele tomou uma decisão, e a decisão dele foi o seguinte: eu não vou perder mais oportunidade. Ele viu a transformação daqueles discípulos, porque antes ele conheceu aqueles discípulos cheios de medo, trancados dentro de uma casa, com medo de serem presos, e agora viram aqueles discípulos testemunhando para todo mundo que Jesus havia ressuscitado. No lugar daquele medo, havia agora a coragem de sair testemunhando. No lugar da tristeza por terem visto Jesus sendo crucificado, a alegria de ver Jesus ressuscitado. O Espírito Santo transbordando na vida daqueles discípulos. Então Tomé, em outras palavras, ele pensou: eu preciso ter a experiência que eles tiveram, eu preciso ver Jesus como eles viram, eu não quero perder mais nenhuma oportunidade. Então, quando ele soube que os discípulos iam estar reunidos mais uma vez, dessa vez ele disse: eu não vou mais estar ausente. E ele estava ali presente. Amém? E o que aconteceu? Versículo 27. Aliás, vamos ler novamente versículo 26. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Amém? Olhem para mim, por favor. Jesus voltou naquela casa. Imagine você, olhe para mim, por favor. Ele havia ressuscitado, ele tinha que aparecer para tanta gente que ele ainda não tinha aparecido, ele tinha que falar com tanta gente que ele ainda não tinha falado, ele tinha que dar palavras para tanta gente que ele ainda não havia falado. Por que razão ele voltou para a mesma casa para falar novamente com os mesmos discípulos que ele já havia falado? Não havia necessidade dele voltar para aquela casa novamente, se ele já havia estado ali 8 dias atrás, se já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, e já estavam todos preparados, sabendo o que tinham que fazer. Não havia razão aparente para Jesus novamente ter que se dispor a ir lá naquela casa, a não ser por uma razão. Agora estava ali um que ainda não estava preparado. Por causa de Tomé, Jesus voltou novamente à mesma casa, só por causa dele, porque agora Jesus sabia que ele queria ser diferente. Jesus tinha todas as razões para dizer o seguinte: perdeu a chance, perdeu a oportunidade dele, mas ele conhece o coração daqueles que são sinceros, que são verdadeiros, por mais que já tenham errado tantas vezes. Quem falou para Jesus o que Tomé falou? Porque quando Tomé disse que só ia crer se tocasse nas suas feridas, Jesus não estava presente. Como é que Jesus entra naquela casa novamente? E a primeira coisa que Jesus faz é virar para Tomé e dizer para Tomé o seguinte: toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado. Porque ele conhece, ele sabe o que está na nossa mente, no nosso coração, ele sabe o que a gente fala, ele conhece. E ele viu naquela semana uma pessoa ausente que queria estar presente, ele viu uma pessoa incrédula que queria acreditar, porque existem 2 tipos de incrédulo: o incrédulo que não quer crer
e o incrédulo que quer crer. Não existe aquele ditado que diz que o pior cego é o que não quer ver? Eu posso dizer para você que o pior incrédulo é o que não quer crer, não quer acreditar. O pior pecador é o que não quer se arrepender. O pior ausente é o que não quer estar presente. Por isso eu posso dizer para você que não existe pecado difícil de deixar. O que existe são pecadores que não têm disposição para deixar o pecado. Alguém pode dizer assim: pastor, mas é tão difícil largar o mundo. Não existe mundo difícil de largar. O que existe é pessoas que não estão decididas a largar o mundo. Pastor, mas é tão difícil acreditar. Não é difícil. O que existe não é coisas difíceis de crer. O que existe são incrédulos que não querem o quê? A crer, que não querem acreditar. Tomé se tornou símbolo de incredulidade. Por isso você não vê tanta gente chamada Tomé, né? É ou não é? Quando você vê uma pessoa que não acredita, fulano, você é um Tomé da vida, né? É ou não é? Você vê que põe o nome de Pedro, Paulo, João, Tiago, Filipe, tudo nome de discípulo. Mas ninguém põe o nome de Tomé, e nem de Judas. Não é verdade? Mas Tomé mudou. Quando Jesus disse para ele: toca aqui nas minhas feridas, toca aqui no meu lado. Ele respondeu assim, versículo 28. E Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Imagine, quando ele falou assim: Senhor meu e Deus meu. Imagine o arrependimento, a dor que ele sentiu ali, por ter sido tão incrédulo. Em outras palavras, quando ele diz Senhor meu e Deus meu, é como se ele dissesse assim: meu Deus, meu Senhor, me perdoe, porque eu fui tão incrédulo, porque eu duvidei, porque eu estive tão ausente. Ali nasceu um novo Tomé. Será que Jesus saiu daquela casa e deixou ele sem o Espírito Santo? Duvido. Agora Tomé estava batizado com o Espírito Santo e tão preparado para as lutas como os demais, e se tornou um grande expoente nas mãos de Deus. Isso pode acontecer com você hoje. Por mais incrédulo, por mais ausente, por mais frio, por mais pecador que uma pessoa pode ser, se Jesus voltou àquela casa só para poder transformar aquele homem, o que ele não pode fazer por você também hoje? Amém? Então a Santa Ceia está aqui no altar, e diferente do que nós costumamos fazer, que é levar a Santa Ceia até você, hoje você vai fazer diferente. Assim como a noiva, quando ela vai se casar, ela sai do seu lugar, ela vem na direção do altar para se entregar para o noivo. Se você está decidido não ser uma pessoa como Tomé, ausente, frio, incrédulo, vazio, mas você está decidido a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, e para isso você está disposto a mudar o que for preciso, você está disposto a deixar o que for preciso, você está disposto a fazer o que tiver que ser feito, e o Espírito Santo vai mostrar para você o que Ele quer que você faça. Então você hoje vai vir até o altar, e você vai pegar das mãos do próprio Deus a Santa Ceia, que é o símbolo do corpo e do sangue de Jesus que Ele ofereceu para que hoje você tivesse essa oportunidade de salvação. Amém? Fiquem de pé, por favor.